Boa tarde, minhas maravilhosas. Começando mais uma live aqui com vocês. Live 85, 7 erros gravíssimos que estão te engordando. Então, se você tem interesse em saber, afinal, por que eu tô engordando desse jeito? Não tem condição, já fiz de tudo, já tentei de tudo, tô fazendo dieta, tô treinando e nada dessa gordurinha sair. Fica na live de hoje, porque autoconhecimento, conscientização é o que de fato vai fazer você emagrecer. Então, já manda essa live para 5 amigas que também querem saber esses 7 erros gravíssimos que vocês estão cometendo e que estão impedindo vocês de emagrecer, tá bom? E aí eu vou começar minha live com minha leiturinha aqui do meu livro, que eu sempre faço a leitura de um pedacinho desse livro, que sempre tem uma mensagem maneira. Desde que eu comecei as lives eu faço isso. A água ensina flexibilidade e poder. A terra expressa firmeza e equilíbrio. O ar proclama a inteligência e a bravura. E o fogo fala de ação e crescimento. Ai, muito lindo isso, né? Até lembrei de uma musiquinha que tem... eu cantava lá na escola Waldorf, que eu ajudei a criar, que fala dos 4 elementos da natureza. Ai, uma música muito fofa, vou ver se eu acho ela por aqui. Mas é isso, né? A água, ela vem dessa coisa de flexibilidade e poder. Ela é tão poderosa, por quê? Porque ela é flexível, né? Ela entende que ela pode ou não caber em espaços. Ela sabe a hora de ser mais forte, ser mais fraca. Então, eu acho que ela nos ensina muito sobre isso, que é muito importante para a gente viver a nossa vida, né? Tem como a gente ser rígido, sabe? O tempo inteiro. A terra expressa firmeza e equilíbrio. Então, da raiz eu peço a firmeza. Por que eu peço a firmeza? Por que essa terra vai me dar firmeza? Ela vai me dar sustentação, ela vai fazer eu ficar de pé. Então eu busco esse elemento para me trazer isso. É bom se conectar com a terra, é bom de vez em quando tirar o sapato e pisar na terra, sabe? De vez em quando a gente precisa fazer isso. Senão a gente fica só nesse urbanão que a gente vive e contato com a natureza é essencial, né? Não precisa nem falar. O ar proclama a inteligência e a bravura. Dessa imensidão, né? É tão imenso, o ar, que ele mostra o quanto que a gente é potente, né? A nossa espécie é potente em utilizar o nosso imaginário e os nossos neurônios para poder pensar os processos da vida. Isso é maravilhoso. E o fogo fala de ação e crescimento, ou seja, o fogo ele vai transformar, né? Ele é capaz de transformar as coisas. Quando você fala em fogo, você pensa transformação, mudou toda a história da humanidade o fogo, né? É um marco na história da humanidade. E aí ele vem com essa pegada de transformação mesmo. E a partir do momento que eu vou agir e essa minha ação vai me gerar esse crescimento, essa transformação. Então, fica aí essa mensagem bonita para essa quinta-feira maravilhosa, para a gente começar a falar dos 7 erros graves que estão te engordando e que você não está percebendo. Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender é por que você está permanecendo onde você está. Então, assim, se eu pudesse falar, o erro número 1 das pessoas é a questão de não se conhecer e nem de entender aonde você está. E quando a gente não se conhece, todos os processos ficam mais difíceis. Então, de repente, eu não sei por que eu estou engordando. Se eu não sei por que eu estou engordando, é porque eu não me conheço. Eu não sei a hora que eu estou comendo por excesso. Eu não sei por que eu estou comendo por excesso. Eu não sei nem o que eu estou fazendo direito no dia. Eu estou vivendo no modo automático, a toque de caixa. E isso
é um tipo de vida não pensada. É o modo trator. Eu vou vivendo no modo trator e tá tudo bem, e é o que temos para hoje. E isso está te engordando. É o erro número 1. É não se conhecer. É não se autoconhecer. É não ter dimensão de quem é você. E do que você veio fazer aqui. E do que você faz todos os dias. E o quanto isso impacta cada pequena decisão que você tem no dia. E que isso gasta energia. E aonde que essa energia está acabando. E que você cansa. E acaba sucumbindo a coisas que não te dão realmente significado, a coisas que realmente não condizem com a sua essência, a coisas que não condizem com suas escolhas, a coisas que não condizem com o seu individual. Então esse é o ponto primordial do erro que você está cometendo. Se conhecer. As pessoas não estão se conhecendo mais. E eu sei que é profundo, eu sei que é subjetivo, mas alguém precisa falar sobre isso. Porque a partir do momento que você não se conhece, não se identifica como sujeito no mundo, você come qualquer coisa. Você bota qualquer coisa para dentro de você. Você não se preocupa em ficar nutrida. Você não se preocupa em trazer mais eficiência para esse corpo. Porque tanto faz ele performar mais ou menos. Você não sabe para que você está performando. Agora, quando você sabe aonde você quer chegar, quem é você, o que você está buscando aqui, você entende que eu quero esse corpo tão potente, mas tão potente, porque eu tenho um lugar para chegar. Que me dá sentido, me dá significado, faz ser o ser humano que eu vim ser aqui. Yes? Então, esse é o primeiro ponto. Não dá pra gente falar de emagrecimento sem trazer a autorresponsabilidade. Porque nós, profissionais da saúde, nós somos ferramentas. Ferramentas nesse seu processo de emagrecimento. Ferramentas às quais você precisa confiar. Porque tem pessoas que estão pegando a dieta, estão pegando o treino e estão colocando no chat GPT. Então, isso diz muito desse lugar de controle que você precisa ter sobre tudo e todos, que vai te deixar completamente sufocada. Porque a gente não tem como estudar tudo, a gente não tem como saber tudo. Então, para de colocar a dieta no chat GPT. Para de colocar o treino no chat GPT. Não é assim que funciona. Antes de você colocar o seu treino no chat GPT, a sua professora pegou toda a conversa de meia hora que ela teve com você e colocou lá no GPT também, para gerar um relatório que realmente faz sentido e que vai ajudar ela a montar esse treino para você. Então e isso pensando que se você tivesse um relatório seu de fato para colocar no GPT e gerar uma dieta, você estaria à frente da sua professora que conversou 30 minutos com você. Mas você tem esse material? E por que você não tem esse material? Porque a gente não está repassando a nossa vida para a gente mesmo. A gente não está construindo esse manual da gente mesmo. Porque a gente precisa se conhecer e a gente esquece quem a gente é às vezes. A gente esquece as coisas rapidamente, a gente esquece as coisas em 72 horas. Por que a gente precisa de estar envolvida com ferramentas o tempo inteiro e o tempo inteiro ser lembrada? E eu repito, eu falo de novo e eu mando de novo o que tem que mandar, porque a gente esquece. Esquece porque a vida é um turbilhão. Esquece porque os processos com os quais a gente se depara todos os dias são milhares. E ninguém vai ter dosinha de diminuir, não. Se não é a gente para brecar e falar, daqui eu não passo, chega, que é o meu limite, ninguém vai fazer isso por você. Então, se conhecer é fundamental para o processo de emagrecimento. E o primeiro erro grave de emagrecimento que você está cometendo é não se conhecer. Não saber quais alimentos você come por dia.
Não saber o que esse alimento causa em você. Fisicamente, esse alimento acelera o meu coração. Esse alimento me deixa ansiosa. Esse alimento me deixa feliz. Esse alimento me deixa muito cheia. Esse alimento não me deixa saciada. Fisicamente, eu sei que esse alimento está provocando em mim. E emocionalmente, eu sei. Tem que anotar. Tem que anotar. A gente tem que ter um diário da gente mesmo. Tem que ter o diário do emagrecimento. Grava isso, diário do emagrecimento. Eu vou ficar falando disso durante a live e tem no final, vocês vão saber por que eu tô falando tanto nisso. Mas a gente precisa desse autoconhecimento. Então, eu entender esse alimento, o que eu tô comendo, o que ele causa fisicamente, o que ele causa emocionalmente em mim, que horas que eu tô comendo ele, faz diferença eu comer ele pela manhã, pela tarde, pela noite. E isso eu vou ali, ó, numa construção. Não é na primeira semana, não é na segunda semana, mas a proposta que eu tenho para fazer para vocês é: vamos começar? Vamos começar a anotar? Vamos sair dessa inércia de sempre seguir o bonde. O que tiver, eu compro. O que tiver, eu como. Vamos se tornar dona do seu processo de emagrecimento. Porque só quando você se tornar dona do seu processo de emagrecimento é que ele realmente vai acontecer. Faz sentido o que eu tô falando? Então, gente, o erro número 1, gravíssimo, que você está cometendo é não se conhecer. Não conhecer a hora que você sente mais fome, não conhecer a hora que você está cansada, confundir cansaço com fome, não entender nem o que é emoção, muito menos quais são as suas emoções, não entender o que é rotina, não saber nem se você tem uma rotina para poder saber e mexer nessa rotina para ela te favorecer, né? E ela não te jogar no buraco, como muitas rotinas jogam as mulheres no buraco. Então, gente, se conhecer. Começar a anotar quem sou eu. Que horas que eu fico mais triste no dia, que horas que eu me sinto mais vulnerável. Que horas que eu me sinto mais forte, mais potente, mais inteligente. Que horas que eu tô melhor para treinar. Será que esse treino vai ser melhor fazer de manhã, na hora do almoço ou de noite? O que eu gosto de fazer? O que eu faço para me divertir? Tudo isso é importante para a gente ir construindo um manual de si própria. Eu tenho meu manual, eu sei como eu funciono. Não vem você me dizer como eu funciono. Quem sabe sou eu. Gente, nós profissionais, a gente vai ajudar vocês. Mas não tem como a gente entregar para vocês... Ei, Line! Minha irmã entrou. Saudade. Não tem como eu pegar na sua mão, na sua casa e falar, vamos treinar. Não tem como eu ser essa pessoa. Não tem como eu entender os alimentos ali que você está comendo no dia e falar assim, esse não, agora não, essa quantidade não. Porciona. Não tem como eu fazer isso. Isso parte de um lugar que se chama autorresponsabilidade. Que a gente precisa ter enquanto adultos. Tem gente que tá aí, batendo cabeça, resistindo ao adultecer. Quer ser uma eterna criança. E na nossa sociedade, os homens ocupam mais esse papel de ser eternas crianças e acabam sobrecarregando as mulheres, que saem da família de mãe e pai e entram para outra família para cuidar do marido, que saiu da casa dele, dos pais dele, desse cuidado materno, paterno, e vai colocar esse lugar de cuidado nas costas de outra pessoa. E qual que é a figura do cuidado na sociedade? É a mulher.
E aí, os casamentos estão virando verdadeiros reprodutores de cuidado masculino. E alguém precisa falar sobre isso, porque por trás dessa reprodução, desse cuidado masculino, mora uma mulher cansada, exausta, sem paciência e que se coloca em último lugar, não cuida de si, não cuida do seu corpo, não cuida das suas emoções, não cuida da sua vida, perde a sua identidade. E isso é agressivo. Isso é agressivo quando você deixa de ser quem você é. Quando o tempo inteiro você está pisando em ovos. Quando o tempo inteiro você tem que pedir permissão para ser, estar, agir. Isso não é ser. Isso é parecer. Perecer. E a gente precisa falar sobre esse lugar de autorresponsabilidade. E quando eu pego a responsabilidade na minha mão, eu falo assim, eu não aceito mais você fazer isso comigo, você colocar esse serviço extra nas minhas costas, sendo que você é sujeito humano como eu e tem total capacidade de resolver os seus processos. Gente, tem mulher que até hoje lava a roupa da família inteira, tem mulher que até hoje passa a roupa da família inteira, tem mulher que até hoje cozinha para a família inteira. E até quando isso vai acontecer? Porque os bonitão não aprendem. Isso eu tô falando de uma família tradicional, homem e mulher casado. Porque os bonitão não aprendem a cozinhar, os bonitão não aprendem a arrumar uma casa, a varrer, passar pano, tirar poeira. Eles não sabem nem o que é isso. Se bobear, eles vão ouvir eu falando isso aqui, eles vão estar assim, o que essa menina tá falando? O que é passar pano? O que é mop? Então, assim, gente, é muita coisa que tem que acontecer pra mulher se tocar que ela tá sobrecarregada porque ela tá fazendo um trabalho triplo no dia. Quer cuidar de si, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, sendo que esses cuidados podem e devem ser repartidos. É ônus e bônus. Não, então não reparte. Então deixa comigo que eu vou morar numa casa pequenininha, eu sozinha, e vou fazer minha tarefa doméstica em 15 minutos por dia e não vou me sobrecarregar. Mas eu também não quero a sua presença. Entende? Você tem que fazer escolhas conscientes que vão caminhar para uma mudança de estrutura que vai te favorecer. Se a estrutura que você vive hoje é opressora e te sobrecarrega, seja ela na família, no trabalho, em casa é na família, né? Mas seja onde você estiver, você tem que agir. E aí existem dois tipos de ações. A ação aguda, que é ali na hora, você tem que tomar uma ação ali na hora. Olha, vamos dar uma dividida aqui, pá, e tal, ver de qual é que é, faz uma proposta que envolve o outro, né? De repente, você não tem controle, vamos pagar para ver se vai dar certo. Mas você tem que fazer um planejamento a longo prazo. Eu vou suportar isso mais um ano. Depois disso, eu não aceito mais. Eu vou construir tudo para eu sair disso. Isso é uma mudança estrutural. Às vezes a vida da gente precisa de mudanças mais agudas, imediatas. Às vezes a nossa vida precisa de uma mudança mais estrutural, que requer um pensamento a longo prazo. Até mesmo para a gente não ficar muito ansiosa, né? Não ficar muito desesperada e com medo da mudança, porque o nosso corpo tem medo de mudar. Para ele é confortável estar naquele lugar. Yes? Então, o erro número 1 que está te engordando e você não sabe é não se conhecer. Não conhecer a hora que você está com fome, não conhecer o que você come, não conhecer a hora melhor para você treinar, não conhecer nada dos seus treinos, achar que qualquer coisa tá bom, aceitar qualquer coisa e todos os processos que envolvem você. Você tem que ter um manual de si própria, você tem que ter o diário do emagrecimento. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos a mais um erro grave que você está cometendo? Esse aqui, para mim, é o que está me guiando para um desafio que eu estou fazendo com as minhas alunas, que é um desafio até o carnaval, 0 carboidratos na janta. Primeira coisa, gente, eu não sou a pessoa que abomina carboidrato, tá? Eu não sei em que história da humanidade as pessoas colocaram tanto terror no carboidrato, que é um macronutriente fundamental para a gente estar vivo. Sem carboidrato não há vida, meu amor.
Só que abominaram ele, colocaram ele como o demônio do emagrecimento. E não é por aí. E não é por isso que eu estou fazendo o desafio zero carbo na janta. E eu vou explicar mais ou menos como que funciona. O erro grave 2 que você está cometendo é comer muito próximo da hora de dormir. Isso é muito ruim para você e para todos os seus processos. Por quê? Porque quando você come muito perto da hora de dormir, você vai atrapalhar, principalmente, o motivo principal é atrapalhar o seu sono. E o seu sono, ele é o pilar, eu já fiz live aqui sobre isso, o seu sono é o pilar número 1 do emagrecimento. Sem sono, meu amor, ninguém emagrece. Sem sono de qualidade, ninguém emagrece. Você pode até emagrecer, mas você vai voltar a engordar. Você pode até emagrecer, mas o que te levou a esse processo é tão doloroso e tão não... é irreal, não vai se manter por muito tempo. Logo, seu corpo é inteligente. Ele vai falar, meu Deus, você tá me matando para chegar nisso que você chegou. Não é assim que funciona. Deixa eu te voltar para aquele peso que você tava, porque eu preciso viver. Então, o segundo erro grave que você está cometendo é comer muito perto da hora de dormir. Sono é pilar número 1 do emagrecimento. Sem sono ninguém emagrece e, sobretudo, sem sono de qualidade. Então, você, lá nesse manual de si própria, obrigada, Rodrigo, tamo junto. Lá nesse manual de si própria, você também vai anotar que horas que eu tô indo dormir. Vou fazer um teste. Durante 7 dias, eu vou dormir todos os dias às 8 horas da noite. E sei lá, vou acordar, os seres humanos mudam, tá, gente? A quantidade de horas necessárias. Quando você é bebê, você tem muito mais necessidade de horas. Bebê só sabe dormir. Depois isso vai diminuindo. Depois, obrigada. Depois isso vai diminuindo um pouco quando você é criança. Aí na adolescência aumenta de novo. Adolescente precisa dormir muito. A fase adulta a gente estabiliza ali em torno de 8 horas de sono. É o comum de acontecer. E lá os velhinhos, né, gente, volta a ser igual os bebês. No ponto de ir embora da vida, a gente volta lá pro início, que é quando a gente tem mais necessidade de sono ainda. Pode ver que os vovôs vivem dormindo. E é isso, a gente vai mudando ao longo da vida. Mas geralmente os adultos é em torno de 7, 8 horas, tá? Muito difícil a gente precisar de 9 horas, 10 horas de sono, mas pode acontecer, você tem que saber se é você. Mas geralmente acontece isso quando você no outro dia dormiu mal, ou tá com acúmulo, tá muito cansada. Sempre tem isso. Se você tá numa frequência certinha de sono, você geralmente com 7, 8 horas de sono, você vai se satisfazer. Yes? E aí você tem que testar, e agora eu vou ficar 7 dias dormindo 8 horas da noite. E aí eu vou acordar lá para as 5 da manhã, todo dia, de 8 às 5, de 8 às 4, depende da sua necessidade. Faz isso por 7 dias e anota, faz assim, ó, noite 1, dormi às 8, acordei tal. Noite 2, dormi às 8, acordei tal. 7 dias. Noite 1, dormi às 8, acordei 5, como eu me senti? Noite 2, noite 3, noite 4, como eu me senti? Beleza, fiz 7 dias de treinamento. Agora eu vou mudar esse horário. Agora eu vou dormir lá para as 10 horas da noite, todos os dias. E acordar às 6 horas da manhã. Então, dormi 10 horas da noite, acordei 6 horas da manhã. Como me senti? Dormi 10 horas da noite, acordei 6 da manhã. Como me senti? Faço isso durante 7 dias. Depois dá doida. Vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Testa. Pra ver como é que vai ser. Vai dar ruim.
os estudos mostram, a gente mostra, porque a gente já dormiu tarde para saber. Chega uma hora que a gente já fez teste mais ou menos aí na vida, né? Rolê, balada, você sempre tem o teste do rolê para saber que no outro dia você vai estar bem zoado. Aí você não sabe se é o álcool que você tomou ou se de fato é o horário que você dormiu, porque misturou tudo ali, essa confusão de fazer seu sono ser ruim. Então, faça se você quiser, mas não tem necessidade, vai ser ruim. Dormir meia-noite, dormir depois das 10 horas da noite, já tem vários estudos comprovando que não faz bem. Agora, antes disso, dá para liberar seu teste para fazer. Ou você vai dormir às 8, ou 9, ou 10. Acho que esses 3 horários são os melhores para testar. Se você quiser completar o mês testando, testa lá meia-noite. Você é livre, meu amor. Quer testar? Testa. Mas entenda qual que é o melhor horário para mim, Cristiane Caroline, para dormir. Ai, realmente faz sentido. Então lá nesse manual de si próprio vai ser igual esse aqui meu. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vocês têm que comprar isso aqui, tá? Minha maravilhosa. Vamos fazer um investimento. Ou vocês vão comprar ou vocês vão organizar de algum jeito que fique parecido com isso aqui. Então, aqui no primeiro, ó, isso é tipo um fichário, né, gente? Aqui na primeira aba, nós vamos colocar tudo relacionado a sono. Depois nós vamos colocar tudo relacionado aqui, ó, no segundinho. A gente vai colocar segundinho aqui. Tudo relacionado a sono. Não sai roteiro. Acho que eu vou ter que fazer a live parte 2. Sempre sou assim. Aqui nós vamos colocar tudo relacionado à alimentação. Aqui nós vamos colocar tudo relacionado a treino. Vai ter mais coisa? Vai, mas por enquanto vamos gravar só esses 3. Sono, dieta e treino, que é a base do emagrecimento, né? Sem essa tríade maravilhosa, você não sai do lugar em relação ao emagrecimento. E é a tríade nessa sequência. O sono é a base da pirâmide, é a primeiraça. Depois vem a alimentação e por último o treino. Yes? Yes. Então, a gente precisa saber qual que é o melhor horário para eu dormir. Isso também a gente tem que colocar lá nesse manual. E por que eu falei de sono? Porque não é interessante comer perto da hora de dormir. Esse é o erro 2 que você está cometendo de emagrecimento, porque você vai atrapalhar seu sono. E por que você vai atrapalhar o seu sono? Porque quando a gente dorme, o nosso corpo, ele vem igual uma vassourinha, igual um espanador, limpando toda a sujeirinha do nosso corpo, tirando as células gastas, colocando células renovadas. Ele faz a limpeza, a faxina do seu corpo. E essa faxina, gente, vocês já fizeram faxina? Faxina acaba com a gente fica exausto. Com o corpo não é diferente. A faxina que o corpo faz todas as noites no nosso corpinho requer muita energia. Então você gasta muita energia para fazer essa faxina durante a noite. E não é só uma faxina, é uma faxina e uma organização. Ele faxina tudo, ele limpa tudo, ele joga fora célula, bota célula nova no lugar. Ele faz os hormônios funcionarem adequadamente. Hormônio é produzido, hormônio é diminuído. Essa confusão toda acontece durante a noite. E se você come muito perto da hora de dormir, você desvia. E quando a gente come, a gente precisa fazer o quê? Metabolizar, digerir esse alimento. Isso gasta ou não gasta caloria? Gasta ou não gasta energia? Se você está comendo perto da hora de dormir, o seu corpo, ao invés de usar a energia para essa faxinona que ele vai precisar dar durante a noite, e que depende de entrar num sono profundo, restaurador, essa energia vai ser usada para digerir esse alimento que foi consumido muito perto da hora de dormir. Resultado,
você dissipa a energia. Ela vai para outro lugar. Então ela vai mais ou menos, ela não vai nem boa para digestão e nem boa para o sono. Fica meia boca para digestão, uma digestão bem pífia, bem pobre, e também vai ser uma faxina no seu corpo bem pobre. Então, péssimo negócio comer perto da hora de dormir. O erro fatal número 2, que está te engordando, está te impedindo de emagrecer. Anota aí. Agora eu vou beber água. Eu falei 7 erros, mas eu só falei 2. Acho que eu só vou fechar no 3, porque vai ter que ter parte 1, parte 2 da live. Sempre assim, eu falo demais. Vamos lá para 3. Então vamos, orientação prática. Deixa eu seguir meu roteiro pela primeira vez. Vamos antecipar o jantar pelo menos 2 horas antes de dormir. Uma janta simples, leve e previsível. Não é sobre passar fome, é sobre o time metabólico. Então, entender que essa energia precisa ir para o metabolismo corretamente e precisa também ser utilizado para o sono corretamente. E é por isso que eu faço esse desafio com as minhas alunas de 0 carbo à noite, porque o carboidrato em si, ele meio que faz você até querer comer mais depois que você já comeu aquilo ali. Então, ele vai te impedir de segurar, de dar essa segurada. Ah, não, já tô satisfeita, já comi bastante proteína e tudo mais, tá? E sobre a questão do carboidrato, ter pico de insulina e atrapalhar o metabolismo de gordura à noite, existe sim já estudos caminhando uma contramão disso, sabe? Porque o que vai determinar no final das contas o seu processo de emagrecimento é o déficit calórico, né? É o tanto que você vai comer e o tanto que você vai gastar no dia. Então, a hora que você vai estar comendo esse macronutriente não importa tanto, é muito mais as quantidades que você vai comer. Então, a tentativa de tirar esse carboidrato da noite é te impedir que você coma mais coisas depois. Porque o carboidrato, sim, ele te provoca essa vontade de comer mais coisas depois, principalmente se você comer muito carboidrato e pouca proteína. Então, assim, já garante muita proteína, que é para evitar de você comer mais depois e conseguir dar essas 2 horas até a hora de dormir. Porque, diga-se de passagem, ficar 2 horas depois da janta para poder dormir não é uma tarefa simples. Se você fizer isso, se você controlar isso, e por isso que eu lancei o desafio, tá ali meus papeizinhos, ó, cada dia eu tiro o papelzinho do dia com as meninas. Se você consegue controlar isso, meu amor, você já vai ver a barriga secar. E isso aí eu falo com toda a propriedade, porque eu já fiz esse desafio, eu já fiz inúmeros testes em mim e a barriga seca de verdade, tá? É isso. Porque você tem um sono da maravilhosa, meu amor. É muito bom. E outra coisa, né, gente? Muita gente acha que é só o carboidrato que faz a gente comer mais e tudo mais. Mas a verdade é que comer o tempo inteiro é muito ruim. Então, o erro aí, número 3, não é só comer à noite, mas é comer o tempo inteiro, viver beliscando. Eu belisco aqui, eu belisco ali, eu belisco acolá, o tempo inteiro eu tô comendo um pouquinho. Pelo amor de Deus, gente, para de fazer isso. Para de fazer isso. Não é sobre o alimento que você está comendo. A gente não está aqui para te restringir de nada. A gente está aqui para fazer você entender que eu respeito a sua cultura. Alimento hoje é muito mais do que nutrição. Alimento tem identidade, alimento tem cultura, alimento tem acolhimento, alimento tem lembrança. Eu lembro de onde eu vim, eu sei qual é a minha identidade. Como é que eu pego uma aluna mineira hoje e falo assim, para de comer pão de queijo? Não dá, não dá. Não é assim que funciona. Eu não vou retirar de você uma lembrança afetiva.
algo que te conforta, que dá aquele quentinho no coração. Mas você precisa disso o tempo inteiro? Que horas que você vai negar para você conseguir ter acesso àquilo como uma pessoa controlada, como uma pessoa que pensa no seu eu futuro? Que beleza, o chocolate me traz alívio, me anestesia, eu tô estressada. Mas você quer viver o dia inteiro anestesiado? A pipoca me lembra do cinema, que eu estava com uma pessoa especial. Mas você vai precisar lembrar dessa pessoa especial o dia inteiro? Que horas que você está pensando em você, em outros momentos, em outras pessoas? Você precisa ser uma pessoa que tem acesso ao alimento que te conforta, que te anestesia, que te traz memória, que te traz identidade. E você pega esse alimento e eu sei lidar com ele. Eu aprecio ele. Eu curto ele. Eu vou no detalhinho dele. E eu sei que ele acabou. Sabe aquelas pessoas que assim, tudo tem que ser o tempo inteiro? Vamos fazer a pessoa acabou de começar a namorar com uma pessoa. Aí você vai ver ela no final de semana, aí vai ver ela no outro final de semana, aí de repente você tá vendo ela durante a semana, aí você não para de ver essa pessoa. Daí a pouco passou 3 semanas e você enjoou da pessoa. É assim com a comida que você tanto ama. A mineira do pão de queijo. Ai, mas eu preciso lembrar da minha família, deixa eu comer pão de queijo. Nossa, mas hoje eu também preciso comer pão de queijo. E vai comendo rápido, porque eu quero aquele fogo por querer, aquela coisa que eu consumo. Daí a pouco você nem tá vendo muito prazer nisso mais. Nem tá sentindo o gosto do pão de queijo mais. Então, saiba apreciar a falta daquele alimento. Porque quando você puder comer ele, você vai apreciar, você vai saborear, você vai gostar daquilo, vai ser um momento inédito, vai ser espetacular, e aí você sabe que acabou. Aí acabou. Aí eu vi a pessoa e foi maravilhoso, eu olhei no olho, foi incrível. Aí vai passar várias semanas sem ela. E depois você vai ver de novo. E vai ter aquela mesma sensação. Agora você fica vendo ela todo dia, você fica comendo pão de queijo todo dia, aquilo vai perder a graça. E perde mesmo, todo mundo sabe. Não tô aqui, né, falando mentira. Trabalhamos com verdades baseadas na nossa experiência. Então, saiba, para de beliscar o tempo inteiro. Para de se aliviar o tempo inteiro. Para de se anestesiar o tempo inteiro. Você precisa, eu falei isso ontem, eu falo todo dia. A mulher 40 mais precisa de ter alívio no dia. Na sua agenda tem que ter descansar. Eu tenho aqui descansar. Ó, dá pra ver que tem descansar aqui? Descansar. Como? Não sei ainda que eu vou descansar hoje não, mas que eu vou descansar. Eu tenho dificuldade de descansar, não sou uma pessoa de fácil descanso não. Eu sempre fui criada por uma família que sempre também foi criada assim, né? Então foi passado de geração em geração, que valoriza muito o fazer. Então, se eu faço algo, eu tenho valor. Logo, eu cresci enxergando valor somente quando eu faço as coisas. Então, tudo que eu faço na minha cabeça ainda é insuficiente. Eu tenho que fazer mais. Só aí eu tenho o valorão mesmo, o top das galáxias. E isso nunca acontece, eu nunca chego nesse lugar. Tá sempre insuficiente. É sempre vibrando na falta. Isso é muito ruim. Por isso a gente tem que aprender a descansar. Por isso a gente tem que saber a hora de descansar. Ei, Will! Saudades! Então, é esse movimento de você saber a hora de parar, de descansar, de aliviar,
até de se anestesiar. Mas não é toda hora. Não é beliscando uma comidinha o tempo inteiro. Não faz sentido isso. Então, beliscar o dia inteiro mantém o corpo em modo abastecimento, nunca em modo queima. Sem períodos de insulina baixa, não existe emagrecimento consistente. Ou seja, se a insulina está sempre ali, porque você está sempre comendo, ela está sempre liberada na corrente sanguínea para levar esse alimento que chegou e ela vai avaliar se vai para a célula para gerar energia. Muito provavelmente não, ela vai levar para poder ser acumulado em formato de gordura. E no que ela está ativa ali, a gente tem uma dificuldade de entrar na metabolização de gorduras. Porque todo o processo de entrada na metabolização das gorduras, que é mais difícil do que o dos carboidratos, necessita essa diminuição da insulina na corrente sanguínea. E a insulina é liberada quando você come. Você está comendo toda hora tem insulina na corrente sanguínea. Se tem insulina toda hora na corrente sanguínea, a oxidação das gorduras, né, dos ácidos graxos, vai ficar muito mais difícil. Yes? Então, seu corpo só queima gordura quando entende que não precisa se defender. Tô de boaraça, eu tenho energia, minhas células estão funcionando, o corpo tá ali se movendo, tá show. E aí, não preciso me defender. Não preciso dessa gordura acumulada. Eu posso usar ela. Agora, se eu entendo que, meu Deus do céu, tô com pouca energia, porque essa pessoa tá comendo, porque o processo de ter fome é um processo fisiológico. Por que o seu corpo pede para você comer? Ele manda a mensagem da fome para você comer, porque ele percebeu que você precisa comer. Mas quando você come por fome emocional toda hora, não é essa mensagem que tá chegando. É a mensagem da fome emocional. Você tá comendo para você manter sua boca mastigando. Você tá comendo porque você tá ansiosa. Você tá comendo porque você tá cansada. Você tá comendo porque você tá colocando ali naquele prato as suas emoções. Você não tá comendo comida, você tá comendo emoções. Você não tá buscando nutrição, você tá buscando anestesia. E o seu corpo sabe disso. Seu corpo sabe disso. Só que é uma máquina, né? Se entrou comida, mesmo que seja via fome emocional, mensagem emocional, seu corpo vai fazer o que a fisiologia faz. Mandar para a célula para gerar energia, mandar para guardar, para gerar acúmulo de gordura. Sobrevivência. Agora, se ele tá vendo que você tá funcionando, tá show de bola, não tá comendo, não precisa, não enviou sinal de fome, não tô precisando, mas ali deu algum pico a mais de atividade, eu preciso de energia, mas assim, não preciso de comer agora porque eu tenho estoque. Você mostra para esse corpo tá funcionando, a máquina é perfeita. Então eu pego esse estoque, eu pego essa gordura, então usa que eu tô de boa, não tô em restrição, não tô passando fome, então pode usar com calma. Então, isso aqui é legal de falar, ainda sobre o sono. Quando você dorme mal, você aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E aí, cortisol elevado é muito ruim. Cortisol é importante porque aí faz a gente acordar, sabia? Se não tivesse cortisol, a gente ia viver dormindo. Dormir pra sempre, tá? Não tem como. Ele que vem pra nos despertar. Mas ele em excesso, todo mundo sabe, é muito prejudicial para a saúde. O corpo em perigo não emagrece. Dormir mal pode aumentar a sua fome em até 500 calorias no dia seguinte. E não é fome de salada, é desejo por açúcar e gordura. Eu ainda tô no primeiro lá, gente. Não adianta comer certo de dia e sabotar tudo à noite, porque seu sistema nervoso entra em colapso.
E tem um ponto que é interessante. Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza. Tem um ponto que é interessante de você entender que alinhar esse sono também é cuidar das suas emoções e evitar que você tenha essa fome emocional durante o dia e faça esses beliscos, que é um dos grandes erros que está causando o seu engordar. Então, faça as refeições nos horários designados para ela. Para de comer fora de hora. Tenha um planejamento alimentar. Planeje esses alimentos num dia específico da semana. Dependendo do seu dia de trabalho, né, da sua... tem gente que não trabalha de segunda a sexta, mas a maioria trabalha. E aí, legal, pega o domingo, igual eu faço aqui no Vida Leve com as fitnetes, o domingo como dia de cozinhar, o domingo como dia de preparar o seu alimento. Ele é o dia certo para isso, sabe? Agora, se você tem uma escala de trabalho diferente, você pode escolher o dia melhor para você, de acordo com a sua folga. Mas faça isso no dia de folga. Não vai, Dada, sabe, pelejar a sua vida, sabe? Mas tem um planejamento. Tem as suas marmitinhas todas congeladinhas. Facilite o seu eu do futuro. Torne a coisa errada difícil. Não tenha doce se você está compulsivo por doces. Até o dia que você vai ter tanto controle, você aprendeu a comer de novo esse alimento e você pode ter em casa. Porque você não vai comer em excesso. Você é dona de si, das suas escolhas. Quem escolhe é você, não o alimento. Então você sabe que se é um quadradinho de chocolate depois do almoço, é um quadradinho de chocolate depois do almoço. Ah, mas eu vou comer a barra inteira, então ela manda em você. Você gosta de ser dependente do outro? Você gosta que um alimento mande em você? Que tipo de ser humano você está sendo que um alimento manda em você? Se um alimento manda em você, o que uma pessoa mal intencionada, o que um narcisista da vida não vai fazer com você? É um alimento. Você não ganha de um alimento? Vamos refletir sobre isso. Porque isso mora num lugar de deixar o outro te controlar. E até que ponto você está deixando coisas, pessoas, situações te controlarem? É isso que está te engordando. Quando você não tem força identitária, quando você não diz um não com N maiúsculo, você não tem força identitária. Você está sendo controlada. Então, quem decide por você é o estrogonofe na hora do almoço. Quem decide por você é o empadão na hora do lanche da tarde. Quem manda na parada é a pizza no final de semana. Você não sabe o quanto isso te enfraquece como pessoa, mas enfraquece. E você não sabe o quanto que um não bem dado a um brigadeiro te eleva como ser humano. Porque se eu sou capaz de dizer um não para um momento de fragilidade meu, que eu sei que vai passar e que eu vou encarar ele, e que eu sei que eu tenho que passar por ele, eu tenho que sofrer cada pedacinho daquele dia, daquela ansiedade, até ela passar. Eu rumino ela até onde ela tiver que ir. Aí eu sou forte de verdade. Aí eu vou me tornando cada vez mais forte. Agora, nós estamos vivendo numa sociedade que é a sociedade da rapidez, do fast, do pra ontem. Nós não toleramos mais sofrimento. Nós não toleramos mais angústia. Nós não toleramos mais ansiedade. Por quê? Porque aqui. Cadê? Ah, tá aqui. O celular tá aqui. Então, o que antes me trazia um tédiozinho, esperar numa fila, o elevador, tudo que eu tenho que esperar, o que eu faço?
Tcharará. É ela que tome. E aí a dopamina rápida, que eu tenho um vídeo interessante, ó, em 2 segundos. Não precisa encarar essa fila chata. Ai, vem o velhinho conversar comigo. Deixa o velhinho conversar com você. É isso que você precisa. Sai daqui dessa dopamina rápida, barata e miserável. Pobre. Você está te empobrecendo enquanto pessoa. Você não está sentindo o tédio necessário para você encarar tédios que realmente precisam ser encarados e que vão mudar a sua vida. Essa é a verdade. Vamos pro quarto erro. Agora nem sei se é quarto, mas já me perdi. Aqui tá falando 4, né? Mas eu também já mudei o roteiro, então eu tô sabendo mais se é o 4. Quem tá acompanhando a live aí vai me corrigindo. Erro número 4 e último, eu vou terminar amanhã, gente, porque vai dar 1 hora de live, eu vou parar no 4. Exagerar no cardio e ignorar o músculo. Esse é um erro que as pessoas estão cometendo na hora de querer emagrecer. Ah, professora, bem na hora de eu emagrecer, agora o negócio é musculação. Sempre foi correr. Que negócio é esse? Gente, vocês precisam entender uma coisa, e principalmente a minha mulherada aqui, que é a mulher 40 mais. Quando você corre, você gasta a caloria daquele instante. Yes? Presta atenção nisso, acompanha com a Pro, anota aí. Você vai gastar a caloria daquela hora. E alguns minutinhos depois, né? Você tem ali, acho que até 1 hora depois você ainda tá gastando uma caloriazinha. Quando você treina o seu músculo da maravilhosa, você vai queimar a caloria o dia inteiro. Você machucou aquela musculatura. Dependendo do estímulo que você deu, se for um estímulo adequado. Eu treinei ombro, eu fiz 8 exercícios de ombro, Cris. 8 exercícios diferentes, mudando o sistema de treino, mudando velocidade de execução, mudando pausa, mudando tudo. Que é treinaço de ombro. Esse treino vai provocar mudanças nessa musculatura que vão se completar depois de 23 dias, mais ou menos. E durante os 23 dias, para fazer toda essa restauração, toda essa construção do ombrite da maravilhosa, eu vou até falar ombro porque minha aluna, eu repostei ela aí nos stories, tá maravilhosa, com o ombrinho dela toda poderosa, ela instalou o chip maromba. Eu nunca vi um chip maromba tão chip maromba instalado, igual dela. Até as músicas tá bagaceira igual as minhas, impressionante. Adoro. E aí, durante esses 23 dias de restauração, nossa senhora, o que essa pessoa fez? Acabou com minhas estruturas aqui, deixa eu fazer estruturas novas, fortes, tonificadas e definidas, porque assim, da próxima vez que ela for me machucar, eu estou mais forte. É assim que seu corpo pensa. E durante esses 23 dias, você acha que você fez todo esse processo de restauração sem utilizar a caloria? Utilizando caloria todo dia, meu amor. Então, vamos botar aqui elas por elas. O que é mais eficiente para gerar gasto calórico? E que também não vai ficar te pelejando todo dia, ficar correndo todo dia, todo dia, todo dia. Eu gosto de correr todo dia, mas aí é por processos outros, né? Além de aprimorar minha capacidade cardiorrespiratória, que me ajuda a pegar mais peso na musculação, eu gosto do fator emocional, eu gosto de correr, ouvir música, eu fico viajando na maionese, eu penso nos meus problemas, eu escuto podcast. Ah, eu adoro, cara. Correr pra mim não é problema não, mas eu sei que tem gente que não gosta. Então, quando você só faz o aeróbico, seu corpo entende escassez e começa a economizar energia. Musculação cria o chamado gasto calórico residual. Você continua queimando gordura horas e até dias depois do treino, por conta desse processo de reconstituição da massa magra, que é maravilhoso.
E aí, gente, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Tá, nosso músculo era esse aqui. Aí eu treinei, aí eu gastava isso aqui de energia para manter esse músculo. Agora o músculo ficou desse tamanhozão. Aqui eu vou gastar mais ou menos caloria só para ser viva, só para existir. Só para ser aquela nova musculatura ali. Muito mais. Então, no final das contas, com uma nova musculatura, que não é mais piquititinha, ela é grandinha, ela é mais robusta, ela é mais forte, eu preciso de mais energia para manter aquilo ali. Essa é a sacada. É isso que faz a gente investir tanto em exercícios resistidos. É isso que faz a gente vender tanto esse peixe da musculação. Para pessoas que querem emagrecer, mas existem, né? Eu já fiz live aqui falando dos benefícios primários e secundários da musculação. Mas é tanto que deu acho que 3 lives. Eu tô falando de uma assim, ó, um detalhinho, que é o detalhe do emagrecimento. Porque infelizmente a obesidade hoje está assolando a nossa sociedade. Nós temos que olhar com isso com mais cuidado mesmo, né? Então nós temos que cuidar dessa população. Nós estamos aqui para isso, meu amor. Tirar essa galera do sofá, fazer esse corpo ganhar musculatura, gastar mais caloria e chegar a um corpo saudável, corpo sustentável. Mas para isso tem que ter, igual eu falei no início, para que eu quero esse corpo? Se não tem sentido, para ele ser uma máquina, ele não vai ser uma máquina. Ele só vai ser uma máquina quando você realmente falar, eu quero uma máquina para isso, eu quero uma máquina para aquilo. Eu quero uma máquina para aquilo outro. Porque senão ele nunca será uma máquina. A gente só se torna máquina potente, empoderada no mundo quando isso vai ter um sentido. Eu quero um corpo forte, potente para quê? Por que eu quero emagrecer? Tem que ter um motivo forte. Eu sempre falo isso aqui no meu método, nas redes sociais. Se você não tem um método, sabe? Se você não tem um motivo, não vai acontecer. Esquece. Então, treino de força no mínimo 3 vezes por semana é interessante. O cardio como complemento, não como base, mas é o cardiozinho para garantir ali o aprimoramento do sistema cardiovascular, né? Vai fazer com que esse sangue circule melhor, todos os nutrientes possam ser utilizados para geração de energia da forma melhor, porque aí você vai conseguir performar melhor nos exercícios resistidos e na sua vida como um todo. Yes? Então paramos aí no erro 4, eu vou continuar a live amanhã, vou fazer a live 86 com vocês e falo dos outros erros, tá bom? Mais 3 erros aí que não vai dar tempo hoje. Porque, gente, não dá. Não dá hoje, porque eu já fiquei 1 hora de live. E eu espero que vocês tenham gostado muito, entendido que esses erros são cruciais para você emagrecer, para você parar de fazer e emagrecer. E se você não começar a pegar nas mãos o seu processo de emagrecimento, vai ficar na mão do outro. E qual que é o outro? O ambiente obesogênico, que nos rege, o ambiente do consumo, que nos rege. Então, se você quer lutar contra isso, você precisa tomar as rédeas da situação. E construir esse manual de si própria é um dos grandes objetivos para fevereiro aqui do Método Vida Leve. Nós vamos construir juntinhas aqui, ó, o manual do emagrecimento. Se você tem interesse em fazer essa grande mudança na sua vida, em entender como os processos que envolvem emagrecimento te impactam e impactam só você, porque a sua vida é única, vem comigo, me manda uma mensagem, entra para a consultoria, entra para o ambiente das alunas e realmente queira esse emagrecimento. Não é o outro que tem que querer por você, é você. Então, só quando você pegar nas mãos para poder fazer é que a coisa vai acontecer. Não se culpe, estamos chegando no final de janeiro. Se você ainda não começou a emagrecer, pelo amor de Deus, eu tô falando que nem uma maluca para você largar esse chicote e parar de se culpar, porque janeiro é pedrada.
principalmente para a mulher mãe, porque cuida mais das crianças do que os homens. Tem mais responsabilidade no processo de reprodução cultural, infelizmente, tá? Porque na hora de fazer, todo mundo quer fazer, mas na hora de cuidar, o próprio juiz determina que o homem pode pegar de 15 em 15 dias, 2 vezes, né, por semana. É quase, um fanfarrão, né, gente? Vamos falar sério. O sistema jurídico é uma coisa absurda, né? É meio que corroborar para o machismo, corroborar para o processo de exaustão feminino. Faz o mínimo sentido isso, eu não gosto nem de falar nisso. Mas enfim, bora fazer o manual de si própria, o manual do emagrecimento, que a gente vai fazer o Diário da Maromba, com seu nome. Então, Diário Maromba Cris. Então vai ter tudo sobre sono, e eu vou falar o que você tem que anotar sobre sono, para se conhecer. Tudo sobre alimentação, tudo que você tem que anotar para se conhecer de alimentação. Tudo sobre treino, tudo que você tem que anotar. E tem mais coisas por aí. Fica de olho, que eu vou falar muito sobre isso. Estou construindo isso aqui com vocês, com muita empolgação, porque a gente é isso. Vão construindo, ainda toda hora tem uma ideia louca e vocês estão bancando isso e eu também. Nós vamos crescendo juntas. Beijos, boa quinta!